Olá a todos, paz seja convosco. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que eu acredito que até seja muito conhecido de todos nós. Podemos até mesmo dizer que este texto quase que se tornou um ditado popular, porque ele está tanto na boca do crente como também até mesmo do descrente que escuta muito acerca desse texto. É o texto que está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, que diz assim: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Mas afinal de contas, o que Jesus quis dizer com isso? De que nós precisamos conhecer a verdade, e a verdade é o que nos liberta. Jesus aqui está fazendo essa declaração, e é uma declaração que pode até mesmo se encaixar a muitas coisas da vida, porque a verdade de fato nos liberta. Mas para entender melhor o que Jesus quis dizer com isso, nós precisamos nos aproximar um pouco até mesmo do contexto em que Jesus está inserido quando ele fez essa declaração. Jesus aqui está em Jerusalém, era período da festa dos tabernáculos e haviam muitos religiosos que estavam acompanhando Jesus e queriam principalmente saber o que Jesus estava fazendo. Jesus estava se declarando como Filho de Deus, Jesus estava apresentando, principalmente nesse texto aqui, sobre a sua missão e também acerca da sua própria autoridade. E Jesus, ele se dirigia, na verdade, neste momento, a judeus que creram nele. Versículo 31 diz: Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: "Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Muitos dos que estavam acompanhando Jesus, estes judeus, eles viviam envolvidos por muitas crenças religiosas que os impediam de conhecer a verdade que há em Cristo. E é justamente por isso que Jesus diz isso. Jesus estava falando acerca da sua natureza, Jesus estava falando acerca da sua missão, Jesus estava se igualando ao Pai, ou seja, era o próprio Deus que veio em carne morrer no nosso lugar, ou seja, nos livrar do pecado, nos livrar da morte. E todo esse sistema religioso da época de Jesus impedia com que esses homens enxergassem isso. Mas depois de falar, apresentar a sua missão aqui em Jerusalém, mais especificamente, o contexto ele nos indica que Jesus estava no templo, mas ao se dirigir a esses homens, muitos deles creram. Mas afinal de contas, o que seria agora a vida a partir de então? Jesus pediu para eles, Jesus deu uma dica aqui, aconselhou: se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês de fato, ou seja, verdadeiramente serão os meus discípulos. E esses discípulos que permanecem na palavra de Jesus, eles realmente conhecem a verdade que liberta. A verdade que nos liberta do pecado, a verdade que nos liberta de um sistema de crenças que nós mesmos, que somos cristãos, estabelecemos em nossas vidas e tomamos isso como uma verdade. Mas Jesus Cristo aqui diz: a verdade é Ele. Como o próprio Evangelho de João, no capítulo 14, nos ensina no versículo 6, dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Esta é a verdade que nós precisamos conhecer. Esta é a verdade que de fato nos liberta. De que Jesus Cristo, em sua missão, ele veio em carne, o próprio Deus, para morrer no meu e no seu lugar. E é dessa liberdade que Jesus fala. A liberdade de vivermos sem uma vida de pecado. A liberdade de vivermos uma vida agora reconciliada com Deus. A liberdade de nós vivermos uma vida distante de todas essas crenças religiosas que nós ajustamos na nossa vida e tomamos como verdade. Nós precisamos, na verdade, nos despirmos de todas essas crenças, de tudo aquilo que nós supomos que seja verdade, e conhecer a verdadeira verdade, que é Jesus Cristo, que aqui de fato nos liberta. Conhecer a verdadeira libertação é conhecer Jesus Cristo. Esta palavra, Jesus não dirige ela a um público que não seja religioso. Isso é interessante nós refletirmos. Jesus dirige essa palavra a um público religioso, que de alguma forma entendia acerca do que ele estava vivendo, que tinha uma certa compreensão de conceitos espirituais sobre Deus, sobre uma vida religiosa. Assim como eu que sou crente, assim como você que talvez esteja também assistindo esse vídeo. Nós somos crentes, nós temos noção de uma vida espiritual.
nós temos uma certa ideia de como deve ser uma vida religiosa. Mas a palavra de Jesus, para todos nós que vivemos envolvidos com tudo isso, é: conheçam a verdade, porque essa verdade é a que de fato nos liberta. A verdade é Jesus Cristo, Filho de Deus, o próprio Deus que foi enviado para morrer no meu e no seu lugar, para sermos livres, então, do pecado, da morte e voltarmos a ter uma comunhão plena com o nosso bom Deus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com quem precisa tanto conhecer um pouco sobre as Escrituras, como também entender um pouco acerca do que ela significa. O que esse texto aqui significa é que nós precisamos conhecer a verdade que liberta. Quem? Esse público que vive uma vida longe de uma vida religiosa, esse público que, na verdade, tomou essa palavra até mesmo como um ditado popular, cabe essa palavra, este texto, essa frase, até mesmo para muitas coisas, como eu disse, que se aplicam na vida. Mas o contexto aqui indica que Jesus estava dirigindo essas palavras a judeus que haviam crido nele, aqueles que agora haviam se tornado discípulos. E ele pede: permaneçam nas minhas palavras, e aí vocês serão discípulos verdadeiros, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos conhecer a verdade que nos liberta. A verdade é Jesus Cristo. Que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus.